Você sabia que os primeiros anos de vida de uma criança literalmente constroem a arquitetura do cérebro dela? Pois é. E hoje, a gente vai entender 5 atitudes bem simples, mas que são comprovadas pela ciência e que podem fortalecer e muito esse desenvolvimento no dia a dia. Vamos nessa? Para começar, essa reflexão da Maria Montessori já nos dá uma pista fundamental. A liberdade e o contato com a natureza não são só um passatempo, sabe? São a base de um desenvolvimento saudável. É sobre permitir que a criança se conecte com o mundo e com ela mesma, de um jeito bem puro. E por que essa fase é tão crucial? Porque cada experiência, cada interação, cada coisinha que acontece funciona como se fosse um tijolo na construção do cérebro. É a fundação que vai sustentar todo o aprendizado, o comportamento e o bem-estar lá na frente. Ok, vamos para a nossa primeira atitude prática. Se o cérebro é uma construção, a nutrição é o combustível. E não é só para matar a fome não, tá? É para fornecer a matéria-prima certa para essa obra tão importante. A ciência, inclusive, fala de um período super especial, conhecido como os primeiros 1000 dias. Pensa nisso como uma janela de oportunidade única. O que acontece aqui, em termos de alimentação, tem um impacto direto e que dura a vida toda na forma como o cérebro se desenvolve. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só, o ômega 3, por exemplo, é como se fosse o tijolo principal das células do cérebro. O ferro, que a gente encontra nas carnes e no feijão, garante que o oxigênio chegue lá. Já o iodo, bom, ele age como um verdadeiro maestro, regendo todo o desenvolvimento. Então, o ponto principal é este. Não precisa de fórmula mágica. O poder está na comida de verdade. Cada prato colorido e balanceado é uma chance de construir um cérebro mais forte e saudável. E isso já nos leva direto para a nossa segunda atitude. Se a nutrição é o combustível, o brincar é a linguagem oficial do cérebro. É assim que ele aprende, cria conexões e, claro, cresce. Mas por que brincar na natureza é tão especial? A ciência explica com um conceito chamado biofilia. É basicamente a nossa conexão inata com o mundo natural. Esse contato acalma, reduz o estresse e, ainda por cima, ajuda a recarregar nossa capacidade de atenção. E como a gente faz isso no dia a dia? A chave é a simplicidade. É trocar um pouco da tela pelo quintal. É usar a imaginação como uma caixa de papelão em vez do brinquedo mais caro da loja. Ler uma história todo dia, mesmo para um bebê, é um estímulo gigante. E deixar a criança se sujar com terra e água é praticamente uma aula de neurociência na prática. Agora, nossa terceira atitude foca no poder da conexão emocional. O afeto e a atenção não são só sentimentos bonitos, são ações que, de fato, fortalecem os caminhos neurais da segurança e da inteligência emocional. Então, qual a melhor forma de interagir? A ciência chama de servir e devolver. Imagina um jogo de ping-pong. A criança serve um sinal, que pode ser um olhar, um barulhinho, qualquer coisa. E o cuidador, ao responder com atenção, devolve a bola. Cada uma dessas trocas fortalece o cérebro da criança. E olha, isso é mais simples do que parece. É sobre estar presente de verdade. É largar o celular um pouquinho para notar o que a criança está tentando comunicar. É ajudar a dar nome para o que ela está sentindo. Isso constrói uma base super sólida para a saúde mental. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Não precisa de nada complexo. O cérebro se desenvolve nesses pequenos momentos de conexão real, um pouquinho a cada dia. Chegamos à quarta atitude, uma que muitas vezes é deixada de lado: o sono. Dormir não é um tempo perdido, gente. É um processo ativo de manutenção, de limpeza e de organização do cérebro. É absolutamente essencial. É que durante o sono, o cérebro não para. Pelo contrário, ele está ali trabalhando a todo vapor. É como se fosse a hora da faxina. Ele joga fora o que não importa e fortalece as conexões daquilo que precisa ser guardado, como as memórias e os novos aprendizados. E aqui a gente vê o contraste, preto no branco. De um lado, o sono adequado, que ajuda na memória, na estabilidade emocional. Do outro, a falta de sono, que prejudica a cognição e o controle dos impulsos. A diferença é gritante, né? Então, criar uma rotina saudável é o segredo. A consistência ajuda o cérebro a entender que é hora de desacelerar. Um ritual calmo, um quarto escurinho e, principalmente, ficar longe das telas antes de dormir são passos fundamentais para isso. Bom, a gente já falou de nutrição, brincadeira, afeto, sono, tudo para a criança. Mas tem uma peça final nesse quebra-cabeça. A peça que é a base de tudo. E se essa base não estiver firme,
todo o resto pode balançar. E chegamos à nossa quinta e talvez a mais importante das atitudes: cuidar de quem cuida. O bem-estar da pessoa que cria uma criança não é um luxo, é a condição número 1 para que todo o resto funcione. E isso é fato científico. O estresse é contagioso. O cérebro da criança funciona como um radar, ele sente as ondas emocionais do ambiente. Uma pessoa calma e regulada cria um ambiente seguro para o cérebro florescer. Já uma pessoa sobrecarregada, por outro lado, tem muito mais dificuldade de fazer aquele servir e devolver que a gente falou. E essa frase diz tudo. Segurança emocional não vem de brinquedos ou coisas caras. Vem da presença de um adulto que está bem, que está disponível. Cuidar de si é a melhor forma de oferecer essa presença segura. E como fazer isso na prática? Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, é só parar 1 minuto para respirar fundo. É ter a coragem de pedir ajuda, porque ninguém dá conta de tudo sozinho. E, acima de tudo, é entender que recarregar as próprias energias não é egoísmo, é um investimento direto na saúde da criança. Então, vamos recapitular rapidinho. Nutrição como combustível, brincar como a linguagem do cérebro, afeto para construir conexões seguras, sono para fazer a manutenção e o autocuidado. Bom, o autocuidado é a fundação que sustenta tudo isso. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Nenhuma dessas atitudes exige rios de dinheiro ou conhecimento de especialista. Elas se baseiam em presença, em intenção e em cuidado. A questão não é ser perfeito, mas sim entender o poder imenso que existe nesses pequenos gestos do dia a dia.